você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Olá, um bom dia para todos nossos irmãos que nos assistem nesse momento através dessa live, dessa transmissão. Hoje, nessa manhã, que todos os internautas que estejam presentes, que o Espírito de Deus esteja iluminando a sua gloriosa e poderosa, com a sua gloriosa e poderoso poder, cada um dos internautas. Assim nós podemos fazer uma oração. Hoje a mensagem é as 3 mensagens angélicas. O anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. É Apocalipse 14. Vocês vão logo ali se ajeitando por aí, que eu já estou me ajeitando por aqui, né? Aperte o cinto, que hoje vai ser uma benção. Então, antes de tudo, vamos falar com o nosso Deus, eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, agradecendo, Senhor, pelo novo dia que o Senhor nos deu, esse primeiro dia da semana, que seja um dia de bênção de muito. Assim pedimos que derrame o Espírito Santo sobre a nossa vida,
o batismo do Espírito, para que nós seja, Pai, aquecido a nossa mente e o nosso coração. Nos unja com teu poder, nos dá discernimento, conhecimento, fala a nossa mente, também o nosso coração, não só o meu, mas também de todos os internautas que nos assistem nesse momento. Nos dás uma paz no nosso coração, ilumina o pregador para que ele não fale de si próprio, mas fale sim do teu grandioso amor, do teu grandioso poder. Perdoa os nossos pecados. Te pedimos desde já e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, a todos, meus amados irmãos, mas antes de começar esse belíssimo sermão, eu quero que vocês saibam que houve o impacto esperança. Do mês passou-se, mês de março, o impacto esperança. Esse livro, O Grande Conflito, um livro que está impactando a todo mundo. É escrevida por a profeta Ellen White há mais de 100 anos. Assim, meus queridos irmãos, esse livro é um livro que fala dos acontecimentos que vai haver, o que já houve, o que está acontecendo. O grande conflito sobre o bem e o mal. Aqui vocês vão ver sobre a volta de Jesus, sobre uma guerra cósmica que está acontecendo todos no nosso dia. O anjo de luz, o anjo de Deus com os anjos do diabo. Assim, para você ficar por dentro, para não ser pego de surpresa na volta de Jesus, você tem que ler esse livro. Eu tenho eles ainda um pouco, aqui até o final do mês eu não estou com eles. Se alguém interessar esse livro, pode ser alguém aqui que está assistindo essa programação do meu canal de YouTube, do irmão Antônio, o evangelista, aqui que se encontra aqui no interior do estado do Rio Grande do Norte. Tem esse grande conflito. Se você telefonar para mim, mandar seu nome, seu endereço, eu posso mandar pelo correio e também eu posso mandar pessoalmente alguém entregar na sua casa. Aqui, ou de Natal, Ceará Mirim, ou aqui nos assentamentos, ou aqui mesmo no Mari. Gratuitamente, você não vai pagar um centavo por ele. O Grande Conflito, esse livro, um livro abençoado. Então, se você se interessar, o meu zap é 91270330. Irmão Antônio, 91270330. Ligue para o zap. Para eu deixar mensagem dizendo que quer o endereço que eu vou providenciar. Muito não, mas ainda devo ter uns 30 livros desse. Ok? E pouca gente tem, que já foi distribuído no país inteiro. 215 milhões desses livros. Quase toda a casa brasileira pode não ter esse livro. Mas porque muitas das vezes no interior do estado, com a cidade pequena, que não tem a igreja adventista do sétimo dia, não teve o impacto de esperança. Talvez essa cidade não tenha esse livro. Então, tem muito que recebe esse livro, chora de alegria, de emoção por receber um livro. Então, que Deus abençoe a todos, nesse momento, e que seja um momento mesmo de alegria para todos vocês. Esse livro é uma benção. Aqui está falando de muitas coisas que vão acontecer. O grande conflito. Fala do Apocalipse, fala da volta de Jesus, fala de muitas coisas importantes que você deve conhecer para saber, talvez se defender daquele grandioso dia, Então, meus queridos irmãos, grandioso para aquele que está em Cristo e misericórdia para aquele que não está em Cristo. Então, vamos começar abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo o 14. Então, uma saudação especial para vocês que estão me acompanhando nesse momento. Tá vendo? Esse pode ser o quarto sermão, Esperança para o Tempo do Fim. Vamos tratar do tema diretamente relacionado à Igreja Adventista do Sétimo Dia.
sua origem, identidade. Queremos que a sua fé seja fortalecida, sua esperança seja aquecida e seu coração se manifeste com desejo da pregação do Evangelho. Afinal, Cristo está voltando e precisamos nos preparar e preparar todas as pessoas que nós encontramos para o nosso Senhor. E falando de preparar as pessoas, você sabe qual é a declaração de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia? É essa. A missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é proclamar a todos os povos o Evangelho eterno, no contexto das 3 mensagens angélicas. Em Apocalipse 14, de 6 a 12, levando a aceitar Jesus como seu salvador pessoal. E também a sua igreja para se preparar para breve retorno de Jesus. A declaração de missão, se eu for falar das 3 mensagens angélicas, é disso que eu quero falar hoje. O que são as 3 mensagens angélicas? As mensagens dos 3 anjos traz a nova responsabilidade para o povo de Deus. Está anunciando que o povo de Deus não deve pregar a convenção e a audiência, mas também a volta do Senhor. Referência para a lei de Deus e a lei dos homens. Esse personificado de falsa religião, E assim, podemos dizer que as 3 mensagens são equivalentes à mensagem prometida do dilúvio, no tempo de Noé. O povo que queria ser salvo deveria se abrigar na arca. Portanto, o mundo zombou de Noé e sua família e todos se perderam. Sim, tudo. As 3 mensagens falam da preparação que os filhos de Deus devem ter para estar em pé na volta do Senhor. Não dar atenção, e o que vale rejeitar o ensinamento do Evangelho e acabar se perdendo para sempre. Bom, vocês vão ver a primeira mensagem angélica. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar, o que habita na terra e cada nação, tribo, povo, língua e povo, dizendo com voz forte: teme a Deus e dê-lhe glória, porque é chegada a hora que ele vai julgar do juízo, e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vendo aqui, meus amados, para que o significado dessa primeira mensagem ficou claro na sua mente, eu vou responder as 5 perguntas, tá bom? Primeira pergunta: o que o primeiro anjo simboliza? O primeiro anjo é movimento religioso, é o remanescente de Deus, como diz o Evangelho eterno. O anjo é o santo de Deus envolvido na promessa de Deus. E a verdade mencionada nesse versículo: chegou a hora do seu juízo. Então, note que o anjo retrata voando pelo meio do céu. Essa imensa região de voo revela a extensão global do trabalho da mensagem angélica, do Evangelho. A obra cresce e se desenvolve até ser vista e ouvida por toda a humanidade. Sim, por toda a humanidade. Todas as pessoas na face da terra deverão ouvir o Evangelho eterno. E além disso, conserve também as mensagens do primeiro e do terceiro anjo, são proclamadas em grande voz. Isto indica que as mensagens serão proclamadas de modo que todos ouvem. Também enfatiza a importância da mensagem. Sim, a segunda pergunta: o que é esse Evangelho? Bom, esse Evangelho são a mesma boa nova infinita de Deus que os discípulos, os apóstolos proclamaram. Devemos observar que somente aqui a palavra eterna é usada como objetivo do Evangelho da graça. Isso significa que só há um Evangelho para a salvação do povo. Ele continua enquanto
as pessoas para ser salvas. Nesse sentido, ó, podemos criar meta, podemos buscar técnica, podemos encontrar nova estratégia, mas o evangelho deve ser o mesmo. Somente há um evangelho a ser pregado. Ele é eterno. Por isso não prometemos que o nosso desejo de inovar, de criar, de alcançar um mundo específico de pessoa, transpassar a fronteira, mandando uma mensagem, um novo evangelho, novo conteúdo, mais atual. Mas isso seria uma tragédia. Sim, novas abordagens, novo conteúdo, nunca. Deus nos dê a graça para continuar a pregar o evangelho eterno, sempre. Sim, sempre. Terceira pergunta. O propósito da primeira mensagem. O propósito é chamar o mundo ao arrependimento. E para isso, e tema a Deus, né? Diz a palavra grega, que é usada. Não é o sentido de ter medo a Deus, mas no sentido de se chegar a Ele com reverência e com respeito, meus amados. Sim, essa palavra, porque a ideia da palavra absoluta. Se o tom da pregação é para temer a Deus e dar-lhe glória, porque as pessoas nem temem a Deus e nem menos glorificam, né? E assim por isso que o apelo para temer o Deus é feito na hora crucial. Quando a pessoa está querendo o Deus do materialismo, um Deus que muitos têm por aí, Deus que não tem poder, qual é a convocação? A convocação é sempre direta. Todos devem adorar o Criador. E a congregação tem o objetivo de adorar a Deus na sua santidade. A adoração tem o objetivo de agradar, cultuar a Deus. Sim, somente a Deus. A igreja remanescente precisa cultuar a Deus, não sem precisa de preferência. O seu culto em casa, com sua maneira de viver. Somos convocados a adorar a Deus. Isso significa que nós temos disposição para nós rejeitar essa nova teoria que está aparecendo por aí. Nós não podemos crer em evolução teísta, essa revolução, essa renovação, querendo transformar o certo para o errado. Não podemos, meus amados. Devemos a criação de 6 dias, executivo, defenda isso, literal, de 6 dias. E assim, para o que é chamada a atenção? É chamada a atenção, é o 4º mandamento. A chamada do primeiro anjo é temer a Deus e dar-lhe glória. Há também um apelo para a igreja cristã, para reagir para o sacrifício expiatório de Cristo. Sim, sobre os mandamentos de Deus e o fato do anjo enfatizar a Deus, Criador do céu e terra, invocadamente evidenciado o 4º mandamento da lei de Deus, o sábado, o 7º dia. Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 11. Se o propósito do anjo é devido à restauração da adoração, é preparar os habitantes da terra para a segunda vinda de Cristo. Muito bem. Fizemos um panorâmico aqui sobre os capítulos 6 e o 7. Vamos para a segunda mensagem? Capítulo 14, versículo. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Apocalipse 14, versículo 8. Analisemos a mensagem do segundo anjo. Ele disse: caiu. E quem? Primeira pergunta: quem cai? O protetismo, quando ele se afasta da pregação do evangelho, da verdade, a característica teológica babilônica antiga é clara no Antigo Testamento. O arqui-inimigo tanto de Israel como do seu Deus da aliança. Ela oprimiu o povo de Deus, levou em cativeiro a Babilônia, blasfemou o Deus de Israel.
e propagou o tempo de Deus, que você vê Nabucodonosor até Belsazar, né? E assim encontra o Israel de Deus, sim, o veredito divino, veio o resultado de mal Babilônia. Babilônia relatado em Jeremias 50:24, enquanto o tempo de Deus, do verso 11, Babilônia é a coisa antiga de ancião, ou a Israel de Deus. Considerando, meus amados irmãos, o que foi o de Israel do passado, e o povo do tempo do fim, o povo remanescente de Deus, representa a consumação da história de Israel, né? Mesmo a inimizade ainda existe, e o remanescente, a nova aliança. Sim, segunda pergunta, o que cai? O que cai porque se recusou a aceitar a mensagem do primeiro anjo, né? Muito do protestante se desviaram da grande verdade e não continuaram no processo de reforma, né, para resgatar do desvio. Diz que de Israel, que destruiu o templo e levou o seu povo cativo. Assim a Babilônia ataca, escraviza o templo de Deus, né? E o templo da nova aliança de Deus, de Cristo, o falso sistema de mediação e adoração. Apocalipse 13 e capítulo 17. Sim, capítulo Babilônia. É o arco inimigo dos fiéis e seguidores de Cristo. A descrição é simbólica de Babilônia, Apocalipse 17, como a grande meretriz. É uma linguagem impactual, um pouco ofensiva, né? Mas relata a grande meretriz. Os profetas de Israel, repetidas vezes, com o povo da aliança, como apostasia, como a esposa de Javé, e se tornar a maior prostituta da terra na época dele. Israel não escaparia também desse problema. A era compactual, sim. A história da rainha de Jezabel, que a crueldade com que o reino de Israel, o modelo, meus amados, escolhido o título da apostasia, que dizia, dentro da igreja cristã, o livro de Apocalipse. Sim, essa é a mesma apostasia dita por Paulo, segundo Tessalonicense. A igreja de Tiatira era acusada especificamente de tolerar essa mulher, bem como seus ensinos e falsa adoração. 2 capítulo 20 a 23, sim. Então, seguimos com o mesmo raciocínio. Caiu. Por que cai? Cai quando se efetivar a aliança, né, e dominação religiosa e rejeitar a mensagem do primeiro anjo. Qual foi a mensagem do primeiro ano? A boa nova da ressurreição, chamado ao arrependimento, sim, e o sabático. O anjo disse, caiu, a grande Babilônia. Pergunta-me, quem é a Babilônia? Sim, é a grande aliança religiosa proposta entre a besta, também a sua organização, né? Há uma relação de Babilônia do tempo do fim com a Babilônia antiga da história de Israel. Vendo isto, que Isaías 21:9 e Jeremias 51:6 e 7. Sim, e no dito babilônico, no Babel, Babilônia, significa porta dos deuses. Mas hebraico está associado o quê? A Balais. Sim, palavra que significa confundir. Gênesis 11:9. Assim, meus irmãos, os governantes de Babilônia chamavam a sua cidade porta dos deuses, porque acreditavam que era o lugar que os deuses relacionavam com os homens. Sim, mas com uma questão terrena. Portanto, o nome parece refletir o quê? Até que seja verdade, mas querendo governar o mundo por ordem divina. Desde o início, a cidade era símbolo do verdadeiro e da rebelião. Dá para perceber isso em Gênesis 11 e verso 4.
o fator era um monumento, uma fortaleza de rebelião, né? Disse que eles queriam proclamar Lucifer como um rei invisível. Na verdade, Satanás tinha um plano de revelar Babilônia no centro, né, para segurar o controle da raça humana. E assim como Deus também pôde atuar no meio de Jerusalém. O povo do Antigo Testamento, a cidade que foi reedificada, com a relação do mundo, desde a queda da Babilônia Antiga. Muito querendo, Satanás querendo controlar o planeta. E provavelmente teria conseguido, se não fosse a respectiva intervenção divina, né, de Cristo. Se você for para o capítulo 2, verso 39 ao 43, sem dúvida, irmão, a sua tentativa mais próxima do sucesso é a igreja apostasia, sim, da Idade Média. Mas temos que Deus intervir para impedir o sucesso que ameaça após a outra, até o cumprimento final. O propósito das nações nunca mais conseguirá se vingar. Né? Muitos querem se unir para formar um só poder, para ter divisões. Satanás terá a oportunidade de conquistar que parece um sucesso. Sim, Babilônia, tanto literal como mística, é reconhecido há muito tempo como inimiga tradicional da verdade e do povo de Deus. O uso do nome de Apocalipse é toda organização religiosa apóstata. E sabemos que até o fim dos tempos vai ser assim. E se expõe em detalhe de pecado de Babilônia, com a descrição do Apocalipse acerca de Babilônia mística, né? Como é apropriado, né, do nome. Sim, essas passagens, meus amados irmãos, que relacionamos agora, um estudo aprofundado do Antigo Testamento sobre a Babilônia literal, né, sobre a compreensão do significado das passagens do Novo Testamento relacionado à Babilônia mística. Sim. Vamos para a segunda pergunta. Tinha até esquecido já. Como age a Babilônia? É um desafio abertamente a Deus. Sim, um desafio abertamente a Deus. Como pessoa, fazer a pessoa errada. Terceira pergunta. Como age a Babilônia? Ela age desde os tempos atrás, da Idade Média, em toda a história. Tem a ousadia do fim do tempo do fim. Sim, agora, a mensagem que nós lemos, muito fala de vinho. Sim, primeira pergunta. O que é esse vinho? São ensino bíblico herético, sendo principal a justificação pelas obras, seus falsos ensinos filosóficos e decreto implantado pelo sistema. De Jeremias 25:15, texto que o profeta é excluído, diz o seguinte: pegue o cálice e o vinho que está em minha mão, sim, e faça com que beba dele todas as nações. Sim. Mas não é a fúria, nem o furor que a Babilônia oferece, que é o argumento que tomasse o vinho e levará paz às pessoas. Todavia, isso acaba o quê? Acarretando sobre os seres humanos. É verdade. Quarta pergunta. Mais próximo do fim, do tempo do fim, Babilônia pressionará os governos do Estado para que esse consiga a oposição ao povo de Deus. Sim. A segunda mensagem também fala de prostituição. Primeira pergunta. O que é essa prostituição? É um relacionamento ilícito entre a igreja apóstata e os poderes civis. É a imagem da conversão mística entre a igreja e o mundo, enquanto a igreja no estado secular. Sim, a igreja tem que se casar com o seu senhor, mas quando ela procura apoio do Estado,
ela deixa do seu apoio legítimo, do seu novo relacionamento, ela muda da relação espiritual. Isso está claro. Isaías lá 16:15, e 4:4. A segunda pergunta sobre a prostituição. Quem pratica essa prostituição? Bom, muitas pessoas se embriagam com os falsos ensinos. A igreja acaba apostatando, deixa seu esposo, Cristo, comete adultério, né? Adultério, transformando a palavra de Deus em da verdade para a negatividade. Assim, meus amados irmãos, acontece que continua. A igreja se prostitui porque se afasta da pureza e da privacidade do Evangelho eterno. Querido amigo, querida amiga, precisamos manter fiéis à mensagem de salvação que Deus nos entregou. Precisamos de se manter puros e leais ao Evangelho de Deus. Vamos então agora à terceira mensagem angélica. A terceira, a última, dos 3 anjos. 14, versículo 9 em diante, vendo? Seguiu este outro anjo, terceiro, dizendo em voz forte: se alguém adora a besta e sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também este receberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo e sempre, e a adoradora da besta e sua imagem, que aquele que receba a marca da besta não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, porque guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém? Amém aqui, amém. Antes de entrar em detalhe, eu vou ter um texto antes da terceira mensagem. Quando o Cristo entrou no lugar santíssimo, no santuário celestial, para nos fazer a expiação, você sabe, tal é a advertência do terceiro anjo. Em Apocalipse 14, seguindo imediatamente essa conversa, o profeta viu o Filho do Homem vindo em glória para ceifar a colheita da terra. Sim, conforme foi predito nas Escrituras, o ministério de Cristo começou com a terminação em 1844. A esse tempo se aplica a palavra o quê? Criou-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança e o seu santuário. Apocalipse 11 e 19. A arca da aliança de Deus está no compartimento do santuário. Segundo, quando ele entrou a favor, para interceder a favor do pecador, estava lá ao alcance da vista. Aquele que tem a fé, viram, Salvador, aquele trabalho de intercessão. E o povo de Deus, sim, encontro o Shekinah encheu o templo, e Cristo, ele fazia a convenção sobre o povo da terra. Então, teve a terceira mensagem, qual, se eu for explicar em forma de pergunta, né? O que é a imagem da besta? A imagem da besta representa aquela forma de prostata que se desenvolverá quando a igreja se unirão com o Estado, após de impor seus ensinamentos diabólicos ao povo. Sim. Então, antes da reforma. E o que proclama a terceira mensagem? Ela proclama a mais solene, assustadora, a mais terrível ameaça, mais interessada, mortais, está cometida na terceira mensagem angélica. Esse é terrível pecado que atrai a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Sim, os homens deverão se deixar de treva, e a advertência de tal deve ser dada ao mundo antes da visitação do juízo de Deus, para que todo possa saber por que são esse juízo infringido, e ninguém escapará.
A mensagem diz: se alguém adora, a adoração o quê? A Deus contrasta com a adoração à besta. A crise final, os habitantes da terra serão chamados a uma escolha semelhante da Babilônia, e se chamar o Deus verdadeiro, então os falso Deus. A mensagem também diz: será atormentado. A sétima e última praga serão sobre o adorador da besta. Apocalipse 16, 2. Além disso, os devotos da besta retornaram à vida na segunda destruição. Eles voltaram a viver e recebem o castigo final. Fica claro, né? Que o adorador da besta terá a punição final, meus amados. Sim, meus queridos. Jesus aparecer no céu, a segunda será a morte eterna. Oh, amigos, deixa eu ser sincero com você. É um péssimo negócio adorar a besta e a sua imagem. Sim. Terceira pergunta. O que revela a terceira mensagem? Revela que aquele que se submeter à autoridade humana durante a crise final da terra estarão adorando a besta, né? No dever de estar adorando a Deus. Quarta pergunta. Qual é o foco da terceira mensagem? A terceira mensagem dirige a atenção do mundo para a consequência de se recusar a aceitação do Evangelho eterno. E da mensagem divina convida à restauração. A profecia aponta para a aprovação de medida religiosa que muito implica auto de adoração, no sentido que o adorador, a cumpri-la, reconhece a autoridade religiosa da primeira besta. Sim, em Apocalipse 14, de 9 a 12, o apóstolo dá um indicador que os santos e o que adora a besta, a sua imagem, dizendo que uma das características é a guarda dos mandamentos a Deus. Apocalipse 14, 12. Sim. Assim, observe a conexão. A profecia de Daniel previu que Deus vinha para mudar os tempos e a lei. Mas ao doce, o inimigo vinha para mudar o tempo e a lei. Então é possível de enxergar nessa mensagem especificamente exigindo a observância do domingo e proibida a guarda do sábado. Em muitos eventos, meus amados irmãos. Desta maneira, as pessoas são obrigadas a adorar a primeira besta, sim, e considerar superior às ordens de Deus, porque se refere ao dia sagrado, segundo a Bíblia. Certo que dia de adoração está nos aspectos, a besta receberá o que será? É um movimento universal e busca assegurar para si a verdade dos habitantes da terra. Ele obterá êxito. E versus alimentos religiosos que estão aí, né? Pregando a verdade, né? Prostituindo a palavra de Deus, prostituindo as três mensagens angélicas do Evangelho. Sim. Quinta pergunta, vamos? O que descreve a terceira mensagem? Ela descreve vividamente o final das decisões das pessoas. Muito como já vimos, o resultado será dispersão. Sim. Sexta pergunta. Qual é a natureza da terceira mensagem angélica? Irmão, é uma mensagem de justificação pela fé. É um convite para confiar plenamente na sua promessa, na sua palavra, para a salvação. Pergunta número 7. Qual é o papel da igreja remanescente na questão da terceira mensagem angélica? A igreja remanescente que Deus proclama a mensagem para ser a verdadeira adoração, né? E Deus chama o povo para fora, né, da Babilônia, para fora dessa igreja eclesiástica, né? O povo remanescente precisa ter a descrição, precisa ter o quê? Ser forte, deixar de suas fraquezas e cumprir a sua missão. Precisamos unicamente que a graça de Deus será possível cumprir esta enorme, monumental tarefa. Sim. Irmão querido, quero fazer um resumo da mensagem para ver se fica mais didático. Número 1. A mensagem do primeiro anjo
proclamam a mensagem eterna para a verdadeira adoração a Deus. Ele diz que a hora do juízo é chegada. 2. O segundo anjo adverte todas as formas de adoração e mecanismo assim como que finalmente o terceiro anjo proclama por mais solene adoração divina para nos livrar desse de adoração à besta. Bom, a primeira e a segunda mensagem foram dadas em 1843 e 1844 e contamos agora sobre a proclamação da terceira, mas todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. É essencial as três mensagens angélicas sejam repetidas. É verdade, sim, pelos livros, pela palavra. Vamos fazer e soar a programação, mostrando a hora e a aplicação da profecia que nos traz a mensagem do terceiro anjo, irmão. Não pode ver a terceira mensagem sem primeira e sem segunda. Essa mensagem devia dar ao mundo em discurso, em programação, em pregação, que as coisas que hão acontecer. Sim, as coisas que hão. Irmã querida, irmã, você que chegou a esse sermão, talvez queria lhe fazer um convite. Escute, por favor. Sim, escute, saia dela, povo meu, para que você não seja cúmplice dos seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre você, porque os pecados dela secundaram até o céu. Deus tem justificação que ela, a injustiça que ela praticou. Então, Apocalipse capítulo 18, versículo 4 e 5. Retirai-vos dela, povo meu. Meu amigo e minha amiga, faça parte do povo remanescente. Sim, fazendo parte do povo de Deus agora, você participará ativamente da programação, as três mensagens angélicas. Há muita coisa a ser feita, há muita atividade a ser cumprida, meus amados irmãos. As três mensagens angélicas, essa é a nossa missão. Sim, você topa participar dessa missão? Então, meus amados irmãos, nessas três mensagens angélicas. Para finalizar, que o tempo já se esgotou, que nessa transmissão, que esse final de semana eu estive pregando num lugar desconhecido que eu ainda não tinha pregado. É num sítio, ali próximo do município de Serra Caiada, ou Boa Saúde, na casa do irmão Júnior e a sua esposa, se eu não me engano é Maria José. Foi muito bom, né, no sítio lá, foi repetitivo, muito, né? Eu fui acolhido lá por os irmãos, pela aquela família maravilhosa, que Deus ilumine elas e eles e continue nessa trajetória, pregando as três mensagens angélicas. Para mim foi um prazer também tem a irmã Socorro também, que estava lá também, ela vai receber o estudo bíblico, muita alegria para mim participar, participar dessa transmissão da três mensagens angélicas e mandar um abraço para essa família maravilhosa que eu passei a conhecer. Então, cada dia mais a minha família cresce. A minha família é a família adventista do sétimo dia, espalhada por esse mundo inteiro. Diz que já está em 222 países. Assim estava eu não verifiquei, estou bem certo. Assim um pastor estava falando, pastor da Sul-Americana. Então eu estou falando pelas palavras dele, mas que desde daí para lá. Então que Deus nos abençoe, essa família maravilhosa, as filhas dele, 4 filhas maravilhosas, almoçamos lá, foi muito bom. E que Deus conserve ele assim, na obra de Deus, nem mude para a esquerda, nem para a direita, para a frente e para cima. Levando a mensagem de Deus, a mensagem das três mensagens angélicas, o anjo voando pelo meio do céu. Inclusive lá,
ele falou que todo pregador que vai lá, ele faz um comentário. E o comentário que ele fez comigo, que ele leu, foi a 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Então, que Deus ilumine a sua vida e também a minha vida, a minha família. Eu fui com 2 irmãos meus que não é também ainda convertido. Um está com depressão, mas estamos em oração, né? E que Deus faça a obra por completo na vida dele. Então, a todos, vamos fechar os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Santo Deus, eterno Pai. Ô Deus querido, não vamos desviar para a esquerda nem para a direita. E no Apocalipse 14, 18, 4. Retirai vós dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados e dos seus flagelos. Então, Pai querido, vamos retirar dela, povo meu. Retirar de quê? Da Babilônia, desse engano, de prostituindo a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. Vamos pregar as 3 mensagens angélicas, que o anjo passa voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Não é milagre, é um evangelho eterno. E esse evangelho eterno, nós buscamos a pregá-lo com a maior intercessão possível. Então, Pai querido, abençoe os internautas que nos assistem nesse momento e dá-lhe um dia de bênção, esse início de semana, cheio da bênção do céu. Derrama, Senhor, a chuva serôdia sobre teus filhos e também nos batiza com o Espírito Santo. Te pedimos desde já que perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Amém.